689. 1110 kHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Ligue e participe. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Alô Brasil, 11 horas e 6 minutos. Na Rádio Tabajara AM, eu sou Fábio Mozarezu, as ordens, começando mais uma edição do programa Alô Comunidade. A Rádio Web Comunitária Zumbi dos Palmares, parceria com a Rádio Tabajara da Paraíba. Produção da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, coletivo de jornalistas Novos Rumos e Sociedade Cultural Posse Nova República. Hoje, sendo 21 de dezembro, o penúltimo programa do ano, estamos aqui recebendo com grande satisfação o nosso companheiro Edson Gomes, radialista, poeta e ativista social. E daqui a pouco ele vai falar, dar o seu bom dia, que eu quero logo repassar aqui o pessoal da bancada. Meu compadre Marcos Veloso Júnior. Bom dia, Marcos. Muito bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos da bancada, a nossa adversário Edson Gomes. É novamente um prazer estar novamente aqui no programa. Estamos aqui com o nosso companheiro também, que é colega de Marcos e é estudante de comunicação de rádio na UNFPB. Nosso companheiro Gilmar de Souto, que está também fazendo parte desse projeto. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui pela primeira vez no programa e satisfação estar aqui participando. E você acaba de ganhar um presente também. Eu repassei aqui uma camisa do projeto Cordel na Rádio Comunitária e ele está aqui fazendo a divulgação do projeto. E também ao nosso lado esquerdo aqui nós temos o grande Beto Palhano. Bom dia, seu compadre Beto. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui fazendo mais uma vez este programa de grande audiência, o Alô Comunidade. Boa tarde para todos. Vamos em frente aqui com o programa. Vamos começar. Você vai fazer uma apresentaçãozinha logo aí do programa, Fábio? Já pode mandar notícia no ar. Não, vamos fazer logo a rodada de apresentação. A rodada de apresentação. Passando na sequência para o companheiro Edson Gomes. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio Tabajara AM, quem está nos acompanhando através da nossa live no Facebook, aos amigos aqui da bancada, ao Marcos, ao amigo aqui que está aqui na bancada, ao Mozart, e ao nosso amigo Dalmo Oliveira, que também está aqui no estúdio conosco. A todos nosso bom dia. Quero agradecer inicialmente pela oportunidade de estar aqui trocando algumas palavras com vocês. Quando são 11 horas e 8 minutos, passando aqui, agora vamos escutar aqui o nosso companheiro, o Steve Wonder da periferia, meu compadre Dalmo Oliveira. Bom dia, meu compadre Dalmo. Bom dia, Fábio Mozart, Beto Palhano, Marcos Júnior, Edson Gomes e Gilmar, né? Gilmar Fonseca. Gilmar de Souto. Gilmar, que também já nos acompanha nessa atividade de comunicação alternativa, já conhece os estúdios da Rádio Zumbi e agora está aqui conhecendo o trabalho com a Alô Comunidade. Bom dia, bom sábado a todos. Já desejar um Feliz Natal, viu, Famosa? Pra galera que acompanhou na última década o Alô Comunidade aqui na Rádio Tabajara AM. Bom dia. Então é Natal, o que você fez? Se você quiser saber da nossa versão da natalina, você escuta o programa Multimistura a partir de 12 horas, né? 12 horas, na Rádio Zumbi. É radiozumbijp.blogspot.com. Eu quero agora passar para Beto Palhano, que ele vai começar o giro de notícias. Beto Palhano.
Primeiro vamos dizer que nós temos uma boa quantidade de rádios aí nos seguindo no programa Alô Comunidade, que retransmite o programa todos os dias. E são algumas rádios que a gente pode citar aqui no interior da Paraíba, como a Rádio Comunitária Nordeste FM, a Rádio Bom Futuro de Porto Velho, a Rádio Comunitária Esplanada FM de Brasília, a Rádio Acauã da cidade de Aparecida, a Rádio Araçá FM de Mari, a Umbu de Umbuzeiro, a Comunitária da cidade do Pilar e a Alternativa de Gurien. Essas rádios nos retransmitem, além de várias emissoras de rádios aqui da cidade de João Pessoa, da capital paraibana de todos os paraibanos, João Pessoa. Olha, eu vou anunciar aqui tem uma notícia aqui que é da TV Master, certo? A TV Master tem um programa que vai ao ar às 9 horas nos sábados. E o nome desse programa é o Programa Infantil C de Criança. Ele é um programa voltado para crianças, né? Esse programa, a partir desse próximo ano, ele vai ter repórteres mirins. Esses repórteres vão trabalhar com reportagens internas e externas. E das convidadas para ser repórter chama-se Luana Palhano. Ela tem 11 anos, é blogueirinha, influencer. Essa história aqui que é negócio para Marco Júnior, pro colega dele aqui, dizer o que é, que eu não sei o que é isso. Ela é modelo e modelo fotográfica e está na plataforma Bloggers Kids. É modelo no projeto R-Kids e R-Kids Bloggers. Ela começou há 1 ano e meio, mais ou menos, no Instagram, e desde lá hoje tem aproximadamente 56 mil seguidores, para os quais dá dicas de moda, do que usa e mostra o cotidiano em seus stories. Para segui-la, você pode acessar o Instagram @LuanaClara Palhano. Ok, eu passando aqui para o Marcos Júnior com o seu giro de notícias. Eu tenho uma notícia maravilhosa para a cena audiovisual brasileira. O documentário Democracia em Vertigem é semifinalista do Oscar. Ele foi destaque no Festival de Cinema de Sundance. O documentário brasileiro Democracia em Vertigem foi um dos 15 selecionados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para integrar a lista de semifinalística da categoria de melhor documentário para a 92ª premiação do Oscar, que acontecerá em 2020. Para quem nunca viu esse filme, é um filme da cineasta Petra Costa, distribuída pela Netflix, que cobre todo o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016 e a ascensão do discurso de extrema-direita que levantaram a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Para quem não assistiu, é um documentário extremamente relevante e maravilhoso de se assistir. Ele se encontra para todos assistirem na plataforma Netflix e eu recomendo bastante. Evento de ontem aqui em João Pessoa, a performance Manifesto Um Estuprador em Seu Caminho, lançada pelo coletivo feminista chileno Les Teses, que viralizou nas redes sociais em novembro, ganhou a versão paraibana e foi apresentada na tarde de ontem no centro de João Pessoa. A iniciativa do Movimento de Mulheres da Paraíba reuniu cerca de 50 manifestantes, pelo menos 10 movimentos distintos. Alguns dados que se colocam aqui a respeito da violência contra a mulher. A cada 61 segundos, uma mulher é vítima de assédio no transporte público. Você sabia disso? É um absurdo isso. A cada 72 segundos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. 2018 teve 1.206 casos de feminicídio no Brasil, tendo 89% das mulheres sido mortas por seus companheiros e ex-companheiros. No Brasil, 4 meninas de até 13 anos são estupradas por dia. E na Paraíba, registrou nos últimos 5 anos 86 processos de feminicídio e 46 desses crimes seguem sem resposta. São dados do Anuário da Segurança Pública e do Observatório de Combate ao Feminicídio da Universidade Estadual da Paraíba. Quando são 11 horas e 14 minutos,
11h14, Alô Comunidade, conversando com o companheiro Edson Gomes. Eu já disse que ele é poeta, radialista, é ativista social, tá certo? Ele já deu o som bom dia. E para começo de festa, ele acabou de ganhar uma cesta básica cultural do Alô Comunidade, que é uma cortesia de final de ano. O cara que chega aqui nunca sai de mão uma banana, eu já disse a ele aqui. Ele ganhou uma camisa do Sindicato dos Ferroviários da Paraíba, que é um sindicato que eu ajudei a fundar, tá certo, nos anos 80. E como você é um cara da luta dos trabalhadores, é um cara do movimento sindicalista dos enfermeiros, não é isso? Dos profissionais de enfermagem, é verdade. Da saúde, então você leva essa camisa como lembrança de nossas lutas comuns. E também tem o livro Laranja Romã, tá certo? E tem um livro do meu pai, Arnold Costa, sobre vida de advogado Rábula, para você que também é bacharel em Direito, né, formado em Direito. E tem mais uns folhetos de Fábio Mosaes Soares, porque aqui o visitante nunca sai de mãos abanando. O Edson Gomes, eu queria que você agora, em 2 minutos pontuais, você fale de sua vida toda, tá certo? Você sintetiza geral aí para os nossos ouvintes, pra gente ficar sabendo quem é Edson Gomes, de onde veio e para onde você tá caminhando, companheiro velho. Bom dia mais uma vez. Valeu! Edson Gomes é um cidadão latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes, vindo do interior. Interior da cidade de João Pessoa. O interior que eu me refiro, à periferia da cidade de João Pessoa. Nós que nascemos na periferia, um cidadão preto, né, das lutas sociais, dos movimentos sociais, sobretudo dos movimentos da enfermagem. Aí eu aproveito para falar do movimento de ativista da enfermagem, né, o MANE, falar do coletivo Ana Nery de enfermagem, que nós também participamos. Mandar um abraço aqui para a Associação Brasileira de Enfermagem, do qual nós também fazemos parte, e do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, que também nós tem a nossa admiração. Edson Gomes é militar de carreira, já com 30 anos de profissão, né, formado em Direito, formado em História, algumas pós-graduações, 2 livros escritos, um sobre Guruji, a história do remanescente quilombola, e a reunião de poemas, escrito no livro Vida em Retalhos. Essa é a nossa partida, para onde queremos ir, em busca de uma sociedade mais justa, mais fraterna, que cada um possa ter a melhor condição de vida possível e que diminua as desigualdades sociais. Você é da Polícia Militar, Edson? Sim, há 30 anos, sou tenente da polícia, hoje sou tenente da polícia, tenho 30 anos de caserna. Reformado, não? Não, sou da ativa. Da ativa. E hoje a gente coordena o serviço de auditoria e controle interno da polícia. Falando em polícia, eu tenho aqui uma notícia que tem a ver com a próxima pergunta que eu vou lhe fazer agora, que está aqui no jornal A União de hoje. Milícias matam jornalistas no Rio de Janeiro. A Delegacia de Homicídios de Niterói, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, o GAECO, prendeu ontem 39 mandados de busca e apreensão, endereços de milicianos que agem no município de Maricá, região metropolitana do Rio. Então esses caras estão sendo acusados de assassinar o jornalista, o jornalista Romário da Silva Barros, e do vereador Ismael Breve e do filho dele, Tiago Martins. Morreu dentro de casa. Todos os crimes aconteceram em Maricá. E também o jornalista Romário foi assassinado em Maricá nesse ano, tá certo? Na noite do dia 25 de maio. E também o jornalista Robson Giorno, do jornal O Maricá, foi morto a tiros, disparado por um miliciano lá naquela cidade. Então vamos começar pelo bacharelado em Direito, você que é advogado, que é policial. Você vê aí no Brasil, Edson, uma celeuma que está se levantando hoje, uma celeuma danada em relação às decisões da justiça. A gente estava até falando sobre isso em off ainda agora, tá certo? Tem a operação isso, a operação aquilo, prende todo mundo. Basta um cara dizer que eu sou ladrão, que o Rio manda logo me prender. Edson Gomes, você que estudou a ciência do direito, é uma pessoa antenada, é um cara que é um policial. Eu só lembro desse episódio assim, na ditadura, porque na ditadura o cara delatava um inimigo, vocês que são jovens não se lembram, mas o cara era inimigo do outro, senão esse cara é comunista, aí já era preso, tá certo? Preso, às vezes torturado, às vezes até morto. Aí eu queria saber, me diga, Edson, a gente está caminhando para uma espécie de ditadura jurídica? Como é que você vê esse panorama
da justiça no Brasil hoje? Mozart e demais companheiros da bancada, a minha visão hoje de Brasil é que nós estamos vivendo um processo de transição. Né? Nós vivemos processo de transição, me parece que a cada ciclo de 15, 20 anos. Então, se nós pensarmos aí, você acabou de falar do Duro Militar teve 21 anos de existência, 5 generais no comando, e a partir de 1985 nós passamos por um processo de transição que durou até aí, meados do governo de Fernando Henrique, em 1990, 1989, 1990. Depois nós começamos um processo mais forte de democratização do país, já nos anos 2000, a década de 2000 é uma década próspera para a democracia do país, e aí a gente tem a ascensão dos governos mais à esquerda, onde se restabeleceu o direito humano, mais os direitos humanos, mais as buscas por igualdade social, mais respeito pelas diversidades em seu conjunto, mais respeito pelas religiões no seu conjunto. E aí agora nós estamos vivendo um outro momento, novamente um momento de transição, onde a gente teve uma vitória, digamos assim, dos setores mais arcaicos da sociedade, mais, digamos assim, eu diria, mais voltado para aquelas teorias que nós chamamos de teoria fascista, onde há um endurecimento, né, e a quebra dessa ordem que vinha se construindo, mais voltada aí para os direitos humanos. E nesse contexto, a justiça também acompanha isso. E a gente tem visto muitas decisões sendo prolatadas, inclusive de prisão, em que o preso poderia inclusive ficar solto, porque a própria regra do direito aponta caminhos para que ele ficasse solto ou em liberdade vigiada dentro da sua casa, mas por uma questão midiática, por uma questão, digamos assim, de dar uma resposta a esse setor que quer uma resposta mais, digamos assim, mais dura, mais fascista, na sociedade termina se mantendo a prisão. Então essa é uma visão que a gente tem desse momento histórico e político que a gente está vivendo. Eu quero mandar aqui um abraço especial para um grande amigo meu, ouvinte desse programa, que é o meu compadre poeta João Teotônio de Carvalho. João Teotônio de Carvalho é um jovem que tem 92 anos, ele completou 92 anos, agora quinta-feira, dia 19, e aproveitou para lançar o livro de poesia chamado Esta Chama Não Se Apaga. Foi no Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa. O neto dele, Rafael Aragão, foi quem apresentou a obra desse grande companheiro, decano da Academia do Cordel do Vale do Paraíba. E lá estiveram meu compadre Ranieri Abrantes, Marconi Araújo, Claudete Gomes, todos da academia, tá certo? Eu não pude ir porque eu estava doentinho. Esse poeta, ele nasceu em Rio Tinto, chegou aqui em 12 anos aqui em João Pessoa e foi servente de pedreiro no Rio de Janeiro. E lá ele começou a escrever cartas, porque os colegas dele da obra, os peões, não sabiam ler. Sabe aquele filme, qual é o nome daquele Central filme? do Brasil. Central do Brasil. Ele disse, eu fiz aquele papel, eu escrevia carta. Todo dia eu escrevia 20, 30 cartas para os meus companheiros, e aí eu comecei a gostar de escrever e gostar de ler. Aí li um livro de Augusto dos Anjos, eu li aquele livro, fiquei doido. Aí comecei a fazer poesia até hoje, 92 anos, fazendo poesia, seus sonetos. Então eu mando um abraço muito especial para seu Theo, tá certo? Que está nos ouvindo. E o nosso companheiro Dalmo Oliveira está aqui ao meu lado e vai conversar agora. Pessoal, eu vou sair um pouco aí do noticiário mais local, né? Notícia cultural. Hoje tem Natal na Usina, Natal da Usina. Vai ter show de Os Fulanos, forró até umas horas, a partir das 20 horas na Tenda da Música, e vai ser transmitido aqui pela Rádio Tabajara FM, viu? 105.5, a partir das 20 horas, o forró, o Natal da Usina com Os Fulanos, né? Os Fulanos, e tem a nossa amiga Meire Lima também, se apresentando hoje lá. Meire é mais cedo, a partir das 19 horas, e depois dos Fulanos tem o tal do Sou Jackson, que é uma banda também que faz homenagem a Jackson do Pandeiro. Tudo isso hoje lá na Usina Cultural, ali na Cruz do Peixe, né? Ali no início da Epitácio. E logo cedo, se você quiser ir mais cedo, depois da vitória do Mengão, você pode ir para lá comemorar. Vai ter às 17 horas a companhia... E fazer uma cantata natalina.
e fazer uma cantata natalina. Pronto. Né? Às 17 horas começa a companhia Forró Bodó de teatro com apresentação para as crianças, Fábio Mozara. E tudo isso na usina 0800. E o evento para o pessoal que vai ganhar do Flamengo? Tem não, né? Tem. Para os que vão ganhar. Lá no bolso de Tamandaré. 11 horas e 24 minutos. Essa pergunta aqui, quem mandou foi um cabo aqui que escuta esse programa, que é um grande amigo meu, historiador, professor da Rede Estadual de Ensino, meu compadre Manuel Belisário, viu? Você que é historiador, Edson Gomes, você que é especialista em história da Paraíba, na sua visão, o Manuel manda perguntar o seguinte: quais são as grandes polêmicas que ainda hoje são discutidas sobre nossa história, que aí não se chegou ainda a um consenso, no caso da Paraíba? O que é que você tem a dizer? Tem diversas polêmicas. Se a gente pegar o período seiscentista, por exemplo, a gente discute até hoje entre os teóricos que estudam a história da Paraíba, a data de fundação da Paraíba. Se seria 1574... Ninguém sabe quando foi que a Paraíba nasceu. Não, se seria 1574, com o decreto régio que estabeleceu a capitania da Paraíba, capitania real da Paraíba. O que gera outra polêmica também, inclusive porque uns dizem que é a capitania real da Paraíba, outros dizem que é a capitania do Rio Paraíba. Então você não tem uma segunda polêmica aqui. Então você tem parte de autores que define que o decreto régio dizia que era a capitania do Rio Paraíba, pelo nome do próprio rio, e outra parte de autores que define que era a capitania real da Paraíba, porque era a capitania dominada, criada diretamente pelo reino. Uma outra questão é a questão da data, por exemplo, 1574, que é a data da fundação da Carta Régia, ou se é 1585, que é a fundação da cidade de João Pessoa, naquela época, cidade de Nossa Senhora das Neves. Então, tem isso são polêmicas que estão aí. A questão, por exemplo, se a gente pegar 1930, algo mais próximo da gente, inclusive tem um livro muito interessante de Zé Otávio de Arruda Melo, que é a chamada Revolução Estatizada. Foi revolução, foi golpe, como a Paraíba entra para compor o quadro da Revolução. A participação de João Pessoa na chapa de Getúlio Vargas, na chapa de Júlio Prestes. Foi uma imposição, foi aceitável, ou não tinha mais ninguém para entrar e colocaram ela. O dia do Fico, por exemplo, dia 9 de janeiro, considerado dia 9 de janeiro, que é o dia do Fico, foi uma decisão de ficar ou não foi uma decisão? Edson, só voltando um pouco aí a questão da fundação da capitania, me parece que aí é uma dúvida de caligrafia, né? Se estava escrito lá Rio ou Real. Né? E por isso a gente não consegue definir, porque naquela época a caligrafia era muito diferente do que a gente escreve hoje, inclusive com a colocação de letras. Por exemplo, farmácia se escreve com PH, né? Então você tinha uma diferença muito grande, porque você não tinha o F como a gente tem hoje. Para fazer um F você formava com PH. Isso. Então tem muitas diferenças. Deixa eu dar uma notícia aqui, notícia de falecimento. Faleceu em Campina Grande o ex-secretário de Justiça da Paraíba e fundador do Crescer, Antônio Lucena, 92 anos, viu? Ele também foi fundador aqui da fundação, ele foi um dos primeiros reitores da antiga fundação da Universidade Regional do Nordeste, a famosa FURNE, que agora é conhecida como UEPB, lá em Campina Grande, e fundou também a comunidade São Pio X, que é uma comunidade católica carismática de Campina Grande, seu Fábio. Puxando ainda na onda de notícias, gostaria de informar que os poetas Paulo Gorinho, Neto Ferreira, Anne Caroline, Tiago Monteiro e Vicente Campos, da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, foram classificados em primeiro, segundo, terceiro, quinto e sexto lugares, respectivamente, no concurso de cordel Jackson do Pandeiro, 100 anos do Rei do Ritmo, promovido pela Universidade Estadual da Paraíba. Os autores dos folhetos, no total de 10 cordelistas, terão seus trabalhos publicados devido às suas qualidades literárias, reconhecido pela comissão, atingindo os parâmetros do concurso. O resultado do concurso foi anunciado durante o terceiro encontro de sanfoneiros, em 13 de dezembro, em Campina Grande. 11 horas e 29 minutos, 11h29, eu quero mandar um alô aqui para o meu compadre Sérgio Ricardo Piaba, que está no Rio de Janeiro, passando suas merecidas férias, que é o dono da camisaria Piaba, piabacamisas.com.br. Você
acesse ao site, entre em contato com o Sérgio, que a gente manda fazer a sua camisa personalizada com direito à arte de Sérgio e um poema de Fábio Mozart e Suezódio, viu? Camisa personalizada. Edson, eu vou ler aqui eu queria que você me desse aqui licença para eu ler aqui um trecho. Você que é técnico de enfermagem, eu vou ler aqui um trecho de uma crônica que eu escrevi, que está sendo publicada amanhã no jornal A União, na minha coluna Toca do Leão. Eu disse o seguinte: é sabido que os profissionais da saúde devem dar ao paciente um atendimento humano, atencioso e respeitoso. Faz parte do seu código de ética. Mas, e sempre tem um porém, a realidade nem sempre é assim, principalmente em hospitais públicos. Dia desses, eu ouvi de uma médica esse conto de horror. O paciente baleado chega a um grande hospital de João Pessoa, a equipe médica não faz os procedimentos de rotina, nesses casos. O rapaz é um doente preferencial para morrer, como de fato depois ele veio a óbito. Aí a jovem médica indagou dos seus colegas da equipe quais os motivos desse descaso. Aí ela soube que a vítima é o que eles chamam de AS. O que é AS? É alma cebosa, tá certo? Os classificados nessa categoria de alma cebosa são pretos, jovens, tatuados, mal vestidos e usando uma sunga. Aí ela perguntou: e por que a sunga identifica o AS, o alma cebosa, que não merece tratamento? Aí disseram: não, porque quando eles saem de casa, esse pessoal, eles usam essa sunga, que é para não ficar nu quando for preso. Aí a pergunta é a seguinte: essa concepção do mundo é influenciada pela mídia sensacionalista que deseduca o cidadão para ver os direitos humanos como coisa de bandido? O que é que você acha isso, dessa coisa de prestação de serviço na saúde pública, Edson? Qual a sua visão sobre isso? Primeiro, queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Bento Pinheiro, que nos acompanha, e sua esposa Neide. Hoje estão lá em Cabedelo. Nosso abraço. Dizer o seguinte: primeiro é ter uma concepção histórica, né, do elemento de cor, o negro e o pardo, geralmente vivendo no processo de escravidão, mais de 300 anos de escravidão que o negro viveu no Brasil. Com o fim da escravidão em 1888, todos são jogados à rua, sem direito a trabalho nem a formação. Ocupa as periferias das cidades e, a partir daí, são chamados de marginais. Marginais por estar fora do ambiente de trabalho e marginais por estar nas margens da sociedade, por estar à margem do centro da cidade. Essa concepção, ela termina se perpetuando através todo o século XX, durante todo o século XX, e a gente tem uma formação de um preconceito muito, muito presente. Esse preconceito ele se irradia pelo lado jurídico, pelo lado policial, pelo lado da saúde, pelo lado da educação. Se você pegar hoje, por exemplo, a quantidade de alunos que termina o ensino médio, dessa quantidade de alunos, uma quantidade baixíssima, um percentual baixíssimo, é formado por negros e pardos. A maioria que consegue chegar ao topo do ensino médio, terminar o terceiro ano do ensino médio, é um pessoal mais de branco. Então, quando você chega para o atendimento, inclusive eu publiquei na minha página recentemente, você esteve visitando, deve ter visto lá um cartaz do SUS dizendo: não discrimine na hora do atendimento. O fato de ser preto, pardo, vindo da periferia, não se quer dizer que você é marginal. O que ocorre, inclusive, a partir do ano passado, das eleições do ano passado, é que há um processo discriminatório maior ainda, inclusive incentivado pelas instituições públicas. O que nós vamos chamar de racismo institucional, que termina levando a esse conjunto de medidas ou semelhante a isso que você coloca em sua crônica. Em muitos dos casos, o negro são negligenciados. Hoje nós vimos uma notícia no jornal, por exemplo, de que um vigilante negro foi assassinado em Campina Grande quando tentava mostrar o documento para a polícia. Provavelmente o policial deve ter se equivocado, achar que ele ia puxar uma arma. Porque toda pessoa de cor é suspeito. Foi de cor é suspeito. Foi de cor tem uma certa incapacidade de aprender. Isso é o conjunto da obra. Foi de cor não deve estar em certos ambientes, porque se está lá é para roubar. Então tem até um ditado popular muito comum, né? Que o negro correndo é ladrão, preso é bandido.
11h34. Edson, eu estou aqui, o meu compadre Dalma Oliveira estava aqui olhando seus livros, Edson Maria Gomes é o nome do poeta, viu? Ele tá com o livro Vida em Retalhos, que ele repassou aqui para mim, e o outro livro, Guruji, Entre a História e a Memória, um estudo de caso sobre os remanescentes de quilombolas no município do Conde, na Paraíba. Edson, eu queria que você falasse sua parte de escritor, de poeta, tá certo? Fale de sua atividade enquanto escritor. Pois é, a gente fez esse primeiro trabalho foi o resultado de uma pesquisa de 2 anos, que é a Guruji. Nós visitamos a comunidade Guruji, tivemos vivência por lá, reunimos uma série de documentos, é um livro dentro daquele estilo duro que a universidade impõe, com nota de rodapé, com a pesquisa apurada, trazendo documentos, inclusive a transcrição de documentos históricos, para fazer um levantamento de dados daquela comunidade do Guruji que representa uma comunidade quilombola aqui no grande quilombo que a gente vai chamar, que era Gramame. Toda aquela área de Gramame, durante o seiscentismo, durante os anos no século XVII, no século XVIII, era uma área de remanescentes quilombola. Ô Edson, por que você escolheu o Guruji para esse trabalho? A escolha de Guruji foi basicamente pela proximidade e a possibilidade. Como eu não tinha recursos definidos para procurar setores mais distantes, por exemplo, eu podia ter ido estudar o quilombo lá em Santa Luzia, né, o quilombo do Talhado, mas era distante. Santa Luzia dista de João Pessoa cerca de quase 500 quilômetros para você chegar de fato no quilombo, porque de Santa Luzia para chegar no quilombo. Depois eu estive visitando o quilombo da Serra do Talhado, mas para você chegar a quase 3, 4 quilômetros da cidade para você chegar no quilombo. Geralmente os quilômetros eram constituídos em locais de difícil acesso, porque facilitava inclusive a defesa dos quilombolas. Já o outro livro, o livro Vida em Retalho, nós tínhamos ao longo dos anos nós fomos construindo poesias, poemas, e aí eu digo que isso só é possível hoje quem escreve no estilo que eu escrevi, que é um estilo livre, fora daquela métrica que se tem, que as academias estabelecem, onde você tem que fazer. Mas aqui tem uma poesia que eu destaquei do seu blog, que tá metrificado, viu? E com rima. Mas a ideia é você não ter essa métrica, então parte dos poemas não tem a métrica. Isso graças àquele movimento acontecido em 1922, considerado Semana de Arte Moderna, que estabelece um novo marco para a construção, inclusive da poesia, das artes de um modo geral. E a partir daí nós conseguimos construir esse livro, que nós tínhamos cerca de 100 poemas construídos ao longo dos anos. Nós reunimos os que nós julgamos ser aqueles que melhores, e aí a gente fez essa publicação. O meu compadre Beto Palhano está querendo fazer uma pergunta aqui, mas eu tenho um aqui que antes que me esqueça, eu estou lendo aqui no contracapa do seu livro Guruji, que você foi professor de História da Paraíba no Colégio da Polícia Militar da Paraíba. Aí eu pergunto a você, Edson, o governo Jair Bolsonaro está pretendendo implantar colégios militares em todo o Brasil. Você acha que os colégios militares realmente eles têm melhor qualidade de ensino do que os que são civis, no caso? A minha opinião é de que os colégios militares eles impõem uma maior disciplina do ponto de vista que você organiza a instituição, né? A hora de chegada, a hora de saída, enfim, você tem um controle maior. E agora do ponto de vista pedagógico, ele tem que obedecer aos critérios pedagógicos do Programa Nacional de Educação. Então existe um Programa Nacional de Educação. Não é diferente das outras escolas. Não é diferente das outras escolas. Agora, quando você coloca farda, você impõe uma disciplina de chegada, você impõe uma disciplina de resposta como castigo para quem chegou atrasado, uma espécie de castigo, não estou falando aqui de castigo físico, mas você pagar, digamos assim, transferindo para nosso linguajar mais apropriado, pagar uma prenda porque você chegou atrasado, etc. Isso impõe uma qualidade diferente aos olhos de quem vê. Mas isso não quer dizer que o processo de produção de conhecimento seja diferenciado dos demais. O que ocorre muito nos colégios militares, eu falo dos colégios militares no Brasil inteiro e das pesquisas que nós temos feito, é o seguinte: o processo de chegada ao colégio militar, ele é um processo diferenciado. Enquanto a escola João Goulart, por exemplo, recebe o conjunto de alunos que tem em seu entorno, independente de como ele vem, para o colégio militar, por exemplo, das polícias militares, você tem uma seleção prévia.
E essa seleção... E os filhos de militares têm prioridade, não? Nesse caso tem. No caso da Paraíba tem. Nessa seleção prévia, você tira aqueles que estariam já, inclusive, melhores em suas escolas, eu estaria em melhores condições de aprendizados. E aí você tem, no final, também um resultado melhor, porque você apega uma seleção. Professor Edson, aproveitando o tema, só um minuto, Palhano, para a gente não fugir da linha. Fica à vontade. Aqui a gente tem discutido nesse programa, já em várias edições anteriores, a questão de uma pauta que é colocada pelos movimentos sociais, de modo geral. É uma discussão que ocorreu muito até o início desse novo governo federal e que agora, com certeza, ela vai ser engavetada, esquecida e coisa e tal. Mas eu queria ouvir a sua opinião, porque você tem você tem o privilégio de olhar em dois ângulos diferentes, mas eu queria lhe perguntar qual é a imagem, qual é o conceito que se tem dentro da corporação sobre um processo de desmilitarização das polícias, Edson. Olha, assim, não respondendo pela corporação, mas respondendo a partir do meu ponto de vista, você tem esse conceito hoje, ele está bem, digamos assim, esse desmilitarização das polícias é um conceito que pouco se defende hoje. Houve, uns 10 anos, 8 anos para trás, movimentos fortes, muito mais fortes, abrangendo muito mais gente, no sentido de querer essa desmilitarização. Hoje esse movimento está mais apaziguado, os anos estão menos acirrados, né? E a gente acredita que esse processo de desmilitarização não vai acabar. Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? E aí, porque é muito mais fácil você ter um controle do contingente, militar. O militar, de certa forma, é um trabalhador especial. Ele não pode ser tratado no conjunto da regra dos trabalhadores. Aí você me pergunta, não, ele é diferente, ele não é um homem igual a todos nós, é um homem igual a todos nós. Mas ele é um homem diferenciado quando você coloca uma arma na mão dele e diz que ele representa o Estado. Eu costumo dar um exemplo seguinte: o poder que tem um militar, um soldado da polícia, que digamos, está na base da polícia militar, ele sozinho chega na Epitácio Pessoa, 18 horas, quando o trânsito está de roxo, e ele para todo o trânsito de João Pessoa. Você tem a ideia da capacidade que um cidadão desse, enquanto militar, tem. Se ele quiser fazer isso, ele faz. É óbvio que ninguém vai dar uma ordem dessa, é óbvio que ele não vai fazer isso, a menos que ele tenha surtado. Se precisar, né? Ô Edson, só para finalizar, essa questão da desmilitarização, ela já avançou em alguns países, inclusive, por exemplo, os xerifes dos Estados Unidos, de alguns lugares dos Estados Unidos, eles são votados pela comunidade. Quem escolhe o xerife é a comunidade. Ele não é militar, ele não é, né, não passa em concurso, coisa e tal. É uma coisa mais democrática. Você não acha que está na hora da polícia, a polícia militar, passar por um processo de democratização, onde o controle social seja mais intenso e que o acesso também... Porque quando a gente discute, por exemplo, colégio militar, fica a impressão de que os cidadãos todos vão pagar imposto para ter um colégio só para os filhos dos militares, por exemplo, que é a imagem que se passa dessas escolas militares, que é um privilégio que você está dando a uma categoria para criar escolas militares. Imagine se daqui para frente a gente for fazer escolas só para professores, escolas só para, sei lá, né, dividir a sociedade por categoria. Então, a pergunta o processo de democratização e nas comunidades, nos países onde esse negócio já avançou mais, inclusive nos Estados Unidos, que é espelho aí para muita gente, inclusive desse governo atual federal, que desmilitarizou a polícia, né? Até farda, o pessoal, aquela farda militar, em alguns países não se usa. É mais a polícia civil mesmo. Você não acha que é um passo atrás, não? Não, mas a gente precisa compreender que cada estado, aí eu me refiro ao estado no sentido, se você pegar o estado norte-americano, os estadunidenses, por exemplo, o norte-americano, se você pegar a Europa e pegar o Brasil, nós somos povos, embora sejamos gente, mas somos diferentes das nossas essências.
Então, a Europa tem avançado diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos têm avançado de alguma forma. Agora, para você entender que a democracia nos Estados Unidos é diferente da democracia brasileira, né? E aí você também tem uma polícia diferente nos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que ela seja desmilitarizada. O que a gente recebe, por exemplo, de encomenda nos filmes, a gente vê sempre bombeiro fardado, a gente vê sempre policial fardado nos Estados Unidos, a gente vê guarda de trânsito fardado nos Estados Unidos. Tanto lá como aqui, você tem uma divisão de polícia. Você não tem uma polícia única. Aqui nós chamamos de uma polícia civil, que é uma polícia judiciária, que é uma polícia sem farda, desmilitarizada. Isso não quer dizer que ela não tenha regra, que ela não imponha prisão aos seus, que ela não imponha suspensão de salário, né? Agora, a gente precisa compreender essa diversidade para pensar uma polícia desmilitarizada. A polícia tem se modificado muito, eu diria, nas últimas 2 décadas, e eu tenho acompanhado isso presentemente, tanto no tratamento com a população, no processo de formação. Eu dou aula no Centro de Educação da Polícia Militar da Paraíba, e você hoje chega numa sala de soldado, de formação, do curso de formação de soldado, inclusive agora o governo do estado chamou um contingente agora, a nova turma, de soldados. Foram chamados mais de 500 soldados recentemente, tá com uma semana, um negócio de 15 dias, e você chega numa turma de 30 alunos e pergunta quem é formado aqui, 25 levanta a mão. Em 1990, quando eu entrei, perguntava-se quem era formado e não levantava-se uma só mão. Num curso de quase 300 homens, que em 1990 você tinha 2 que tinham formação, eu estava concluindo uma formação. Então você tem um processo de humanização da polícia. Aí a gente fica tabelando todas as polícias pela polícia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um caso sui generis no Brasil inteiro, né? Você tem se pegar outras polícias, a Polícia Militar da Paraíba, por exemplo, nós fomos conceituado em 2018 como uma das melhores polícias do Brasil, né? Ô Edson, pela ordem de inscrição, meu compadre Beto Pailhano tem uma pergunta. É pergunta? Também, desmilitarizando aqui um pouco, né, já a conversa, tá muito militarizada. Eu quero mandar um alô aqui pra dona Hilda Palhano, pra Bob do Sax, pra Chico do Pandeiro, pra seu Pedro da Bomba, Cebolinha e Marinaldo de Mangabeira, Marinaldo que perdeu o prêmio, né, não vai buscar, perdeu. Marinaldo. Perdeu, acabei de passar o prêmio aqui pro meu compadre Gilmar, viu, Marinaldo? Você perdeu a camisa. Perdeu, não veio buscar, perdeu. Olha, hoje no Sabadinho Bom, daqui pra pouco mais, 12h30, tem Salete Marrom. Ela é quem vai, ela é cover de Alcione, por isso o marrom, e é ela quem vai abrilhantar hoje o Sabadinho Bom, lá na Praça Rio Branco. A pergunta que eu iria fazer ao nosso entrevistado era sobre Guruji, né? Já distanciou-se um pouco e tal. Mas eu queria saber dele o seguinte, se na pesquisa que ele fez, se essa como ele falou mesmo, que Gramame era um grande quilombo, né? Ali são várias remanescências são vários grupos quilombolas, né? Tal. Aí eu queria saber se a pesquisa do livro deve ter ficado restrita a Guruji, mas se nas pesquisas você conseguiu chegar a alguns outros grupos, como ali em Mussumago, tinha a própria, mais em Gramame, mais embaixo, no sítio Engenho Velho, por aquela região toda ali. Inclusive, existe uma história que de Mussumago que foi onde surgiu esses primeiros quilombolas que foram registrados com a família Paixão. Não sei se você sabe dessa história. A gente andou vendo isso também. O quilombo do Gramame é como você... ele é semelhante, aí os quilombos eles são semelhantes nesse aspecto. Você tem o quilombo do Gramame, por exemplo, o quilombo do Catucar, o segundo maior quilombo do Nordeste brasileiro. Você tinha o primeiro quilombo, que era o quilombo de Palmares. O quilombo de Palmares reunia 12 ou mais conjuntos de agrupamentos quilombola. Então não era só um quilombo só, era um conjunto de agrupamentos quilombola em toda a Serra da Barriga, que ia, naquela época, atingindo toda a extensão da Zona da Mata pernambucana ou da Zona da Mata da capitania de Pernambuco. Então você tem o quilombo de Gramame. O quilombo do Gramame, ele tem, entre outros quilombos, você tem Mussumago, você tem Guruji,
você tem, dentro do quilombo do Gramamo, você tem Paratibe, você tem o quilombo de Ipiranga. Nós focamos o nosso estudo porque não dava para dar conta de tudo em um único livro, em um único espaço de pesquisa. Então nós focamos para dar conta e trazer uma história. Então a gente chega no remanescente quilombola como sendo o pessoal, por exemplo, fugido do quilombo do Catucá, aqui perto de Recife, perto da capitania de Itamaracá, ali onde fica Igaraçu. Então tinha um grande acervo, um grande quilombo ali, e um dos fugitivos de lá vieram para cá e aqui terminaram se aglomerando e fazendo o quilombo do Guruji. Então isso foi o que apontou nossa pesquisa, isso por volta de 1700, finalzinho dos 600 para o início dos 700. 11 horas e 49 minutos pela ordem de inscrição, meu compadre Marcos Júnior. Voltando mais um pouco ainda, falando no meio acadêmico, muitas vezes, eu quero perguntar ao professor, muitas vezes o professor de história, o historiador, é desprezado por muitos governos ou até pelos próprios alunos. Falar isso, para que estudar coisas que foi do passado? Eu gostaria de saber qual a importância do professor de história ou até mesmo do historiador pela história da humanidade, na comunicação. Marcos Castro Alves tinha um poema do Castro Alves que dizia assim: bendito sois vós que sameia livros amanchei e faz o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Vós, o templo das ideias, largue a brisa multidões para o batismo luminoso das grandes revoluções. Olha, o que é que isso quer dizer? Estamos falando de Castro Alves, poeta dos escravos, que lutou pela abolição e etc, mas trazendo para os dias atuais. O historiador é aquele que dialoga com passado, presente e futuro, tá? E isso mexe com essas estruturas dominantes, porque termina mostrando que nessa estrutura dominante tem algo de podre em suas raízes. Tem algo de preconceituoso, tem algo de uma dominação terrível, tem algo de espoliação da classe trabalhadora. Então, quando você traz isso para a sala de aula, aí a turma começa a criar movimento da história da escola sem partido, criar movimento da escola sem ideologia. Hoje nós estamos dando aula e quando a gente fala de Marx na sala de aula, alguém começa a rechaçar, não quer mais ouvir Marx. Não existe história econômica, sem falar da história de Marx, sem falar do capitalismo. Não existe você falar de sociologia sem beber na fonte de Max Weber, Durkheim, etc. Então, não passa por uma compreensão de que você tenha uma aula de qualidade, uma aula que faça questionamento de tua realidade presente com base no teu passado, sem que a gente vá buscar beber nessas fontes que são os teóricos do século XVII, do século XVIII, do século XIX, aquilo que nós chamamos do iluminismo, daquele processo de iluminismo. Não tem como você falar de direito hoje, de filosofia do direito, se você não for buscar Montesquieu, se você não for buscar o contrato social de Jean-Jacques Rousseau, se você não for buscar Thomas Hobbes, não tem como falar disso. No horoscópio eletrônico da Rádio Tabajara, a gente estava marcando aqui 11 horas e 52 minutos. Alô, comunidade, conversando com o Tenente Edson Gomes. É o Tenente? Também. Então, Edson Gomes, como radialista, eu vou falar aqui, radialista, você tem um programa na Rádio Cruz das Armas chamado Lato Senso. Esse título de programa, assim, Lato Senso, eu achei interessante e remete a um conteúdo mais, digamos, acadêmico, né? Como é que você, a quem se destina esse seu programa e como é que você produz, como é que participa desse projeto de comunicação popular aqui na periferia de João Pessoa? O nome Lato Senso é, de fato, uma expressão em latim, que quer dizer senso comum, ou abrangência. O sentido do programa foi você trazer um nome, porque eu tinha muita dificuldade. Por exemplo, quando você pega um programa que você bota Alô Comunidade, isso é um nome direto. Mas se você botar programa João de Maria, aí eu acho que tinha um corte aí. Eu não consegui achar um nome de um programa que trouxesse essa continuidade. Se você pegar o programa na TV Brasil, por exemplo, Roda Viva, ele é direto, Roda Viva. Aí a ideia era montar um programa que você tivesse o nome direto. E aí eu fui pesquisar a partir do ponto de vista, e aí eu achei esse nome Lato Senso, que é um nome em latim que quer dizer senso geral, senso comum. O senso da abrangência é um programa que eu levo, por exemplo, Dalma Oliveira para conversar sobre racismo institucional no programa, como eu levei a semana passada
a Janine, que é presidente da Associação de Mães de Criança Portadora de Microcefalia Congênita por Zika vírus. Então é um programa que ele tem essa dinâmica, ele busca justamente essa dinâmica. Eu não tenho uma linha editorial, digamos, única, mas que tenha essa abrangência, que eu possa levar o líder comunitário e possa levar o deputado, se ele quiser ir. É óbvio que o deputado não vai para o programa de rádio comunitária, não sei se for na eleição. Vai, se chamar direitinho, ele vai. Ô Edson, eu queria saber o seguinte... A gente já trouxe um monte aqui. Se bem mas que essa rádio não é comunitária. Mas a Rádio Tabajara é a Rádio Tabajara. A Rádio Tabajara nasceu em 1937. Eu sei. É a 17ª rádio mais antiga do país. Do Brasil, é o ícone do programa de auditório, da Orquestra Tabajara de Freire e do Severino Araújo, e por aí vai. Tem um peso. Tem um peso enorme. Edson, deixa eu lhe perguntar, como foi a sua incursão no rádio e na rádio comunitária de Cruz das Almas? Como foi esse contato? Como é a articulação do programa com a direção da rádio? E você também é um inovador, porque você coloca tanto o programa ao vivo nas redes sociais, através do Facebook, né? E depois coloca ele no YouTube. É uma coisa que a gente também faz aqui no Alô Comunidade, mas assim, me fala um pouco dessa sua vontade de comunicar. A vontade de comunicar, eu acho que todo professor tem vontade de comunicar e atingir o maior público. Então essa vontade de comunicar a partir daí. Então em 2016, eu acho que comecei em 2016, eu não tinha contato com o rádio, esse contato mais direto com o rádio, e eu fui convidado para fazer uma entrevista naquela época falando sobre a questão dos profissionais de saúde, profissionais de enfermagem que nós representamos e que nós sempre levamos essa mensagem. Hoje na Paraíba nós somos cerca de 40 mil profissionais de enfermagem, entre técnicos, auxiliares e enfermeiros, né? Temos uma participação importante no contexto social, nessa sociedade economicamente ativa. Então a gente levando isso para essa rádio, para essa entrevista, foi na rádio, na Cruz das Almas, na Mangabeira, na rádio comunitária de Mangabeira. E depois o Bento Pinheiro, que comandava o programa lá, a Hora do Povo, a Voz do Povo, ele me convidou para fazer também alguns programas com ele. Findo esse contato, 2019, eu pensei, olha, eu vou fazer um programa, e aí a gente começou a construir esse programa, né? Hoje o programa faz eu e minha esposa, a transmissão, e você esteve lá e você viu como é, ela quem organiza ali a transmissão. Depois eu pego isso, ele é transmitido ao vivo pelo Facebook, né? Tem uma interação muito boa no Facebook. Se o seu salário não for muito alto, a gente vai lhe contratar aqui para o Alô Comunidade, viu? A gente tem uma interação, obrigado. A gente tem uma interação muito boa com o Facebook, com os internautas. E esse programa depois eu pego ele e deposito na plataforma do YouTube, na página do professor Edson Gomes. Então é uma página que tem não só os programas, mas tem alguns programas, alguns vídeos, algumas produções que eu acho interessante, algumas palestras que eu já fiz em algum lugar. Então quando eu consigo filmar isso, eu vou colocando lá, e serve mais como, digamos assim, um grande HD em que eu vou guardando essas coisas. Uma grande memória em que eu vou guardando essas coisas, para que a gente possa, ou de futuro, ou quem quiser fazer uso disso de alguma forma, é público para fazer uso, né? A gente faz. A nossa interação com a direção da rádio, a gente chega, tem alguém lá, a gente faz o programa, não tem uma interação direta, assim, de apoio, não. A gente tem um espaço, né, tem uma reserva desse espaço, às quarta-feira, de 20 a 21 horas, e a ligação é essa. Não tem mais nada além disso. Faltam 3 minutos para as 12 horas. A gente tem mais 5 minutinhos aí, não? Então a gente vai começando, terminar aqui a entrevista, mas antes eu quero dizer que o grande poeta brasileiro, meu compadre Marconi Araújo, que ele é conselheiro do Conselho Estadual de Cultura, que não é pouca coisa, ele requereu na última terça-feira, por ocasião da 4ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba, o Marconi requereu apoio institucional para fazer o Festival Estudantil de Literatura de Cordel, e ele recebeu o apoio do próprio secretário de Cultura da Paraíba, Damião Ramos, que esteve lá, que é o presidente do Conselho. Então, parabéns para Marconi pela sua luta em favor da poesia popular. Mas falar em poesia, Edson Gomes, aqui temos o seu livro, um livro de poesia chamado Vida em Retalhos, e eu li um poema muito arretado aqui que o senhor leu, eu quero declamar aqui. Há coisas que não se acabam, maltratam gerações e gerações, feridas desiguais sem tratamento, racismo que dói o coração. Dizem que não são bem assim, mas não aceitam a igualdade.
Não há lugar para os negros se a luta não for de verdade. Ontem o tronco e a senzala, o cativeiro era abrigo. Hoje a favela e a polícia, a morada e o castigo. As letras eram um sonho, a formação inatingível, o sustento era minguado, o trabalho só cativo. A luta fere e mata, mas resistir é necessário. E reparação é um direito, ser negro, ser gente, merece respeito. Esse seu livro tem mais assim, um viés social, político? O livro é um conjunto de poesias, então ele é mais ou menos dividido em 3 partes. Ele tem alguma coisa ali mais, digamos assim, mais voltado para um certo romantismo. Tem um lirismo, tem um certo lirismo. Tem um certo lirismo. Tem uma parte em que eu trato a questão mais política, mais filosófica, inclusive com esse poema aí que a gente faz alusão à luta, a nossa luta contra o preconceito, a nossa afirmação como elemento periférico, negro, né, que está na resistência desse movimento. E tem uma outra parte que a gente termina trazendo alguma coisa sobre a nossa vida, digamos assim, a nossa vida em sociedade, o que a gente faz. E aqui em João Pessoa, como é que se pode adquirir seu livro? Aqui em João Pessoa tem na livraria do Luiz, né, na livraria do Luiz. Pode ser adquirido também através do Clube de Autores, ser baixado ou pegar o livro impresso ou diretamente com o autor, se alguém quiser ligar, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo WhatsApp 988835642 ou através do nosso inbox, é o nome bonitinho, né, que inventaram agora, inbox no Facebook. Muito bem. Edson Gomes, nosso entrevistado de hoje. Uma curiosidade, professor Edson, as pessoas lhe confundem com o regueiro lá da Bahia, não? Não, por causa do cabelo. Edson Gomes, essa semana foi aniversário de Palmira Rodrigues Palhano, que vem a ser irmã do nosso âncora Roberto Palhano. Eu quero mandar também um alô especial para Ana Margarida Jesus, que aniversariou na semana passada, Sara Vital do Recife, a jornalista Carolina Barroco, que está aniversariando hoje, e também a minha amiga jornalista também, Edileide Vilaça, viu? Aniversário de Edileide Vilaça hoje, aqui segundo o fofoqueiro do Facebook. Mandar um alô também para a professora Ângela Diniz, pessoal que nos acompanha também no Facebook. Fábio Mozarte. Fábio Mozarte, as suas ordens. Olha, são 12 horas e 1 minuto, a gente vai começar a se despedir. Começou a sessão de despedida, viu? Eu quero mandar também alô para um sujeito chamado Marinaldo, que mora em Mangabeira, é o ouvinte número 32. Eu estou fazendo assim o ranking, né, pessoal. Ele acabou de perder a sua camisa, passou 15 dias a camisa esperando aqui, não veio, perdeu, viu? Eu quero mandar também um alô pro meu compadre Major Edmundo no Cristo. Esse Major Edmundo, viu, ele já foi entrevistado aqui nesse programa, é major da Polícia Militar e é maestro. Ele é maestro da banda da Polícia Militar, um cara muito arretado, gosto muito dele. É o Major Edmundo, que mora lá no Cristo Redentor, que eu mando um alô. Outro camarada que é ouvidorzinho da gente é Jânio Lutero, que é da cidade de Cabedelo. E também a minha amiga Denise Soares, lá de Itabaiana. E também minha grande amiga poeta Jandira Lucena, que mora aqui em Mangabeira também. E eu queria aqui fazer uma pausa para dar uma nota fúnebre, uma nota de falecimento. Morreu um grande amigo meu, que era ouvinte desse programa. Morreu Zé Mário, que era primo de Marcos Veloso, do nosso companheiro Marcos Veloso. Zé Mário era uma pessoa excelente, que era lá de Mogeiro, morava aqui em João Pessoa, radicado aqui. Pessoa de bem, tá certo? E ele teve um problema de coração, não foi, Marquinhos? Foi, infelizmente, um infarto. Ele era primo de teu pai, né? Primo. E, infelizmente, essa semana... Era primo de Marquinhos também. E era primo segundo teu, né? Primo segundo. Fatalidade. Então, a gente aqui faz essa nota de falecimento, com muita tristeza, registrar o falecimento desse companheiro, que era ouvinte nosso, entendeu? Eu também, tu falou já em Cebolinha, né? Do Geyser. Falou em Cebolinha. Já. E falou. Também outros caras aqui, se não falar do nome dele, ele reclama. Zé Belarmino, que é lá de Bahia. A minha amiga Clévia Paz, da cidade de Itabaiana, que é da cultura lá. E tem o meu compadre Marcos Gonçalves, da Rádio Comunitária de Capim, na cidade de Capim. E o Iremar Matias, Fabiana Veloso, que mora no Geyser. E também para meu compadre Manuel Belisário, que eu já falei dele. E para Ivaldo Gomes, o nosso ilustre professor Ivaldo Gomes. Vamos aqui à sessão de despedida, começando por Beto Palhano.
Não, acho que a gente deveria primeiro ver as considerações finais do nosso entrevistado. Mas é no final, a gente tem que você tá no final, a gente tem que... Pronto, então eu vou, antes de me despedir, para o companheiro Dalmo, eu estou negociando com a Palmira Palhano para vir aqui fazer para uma entrevistada o trio Mônica, Margot e Palmira para a gente conversar aqui sobre a peça Anáguas, que ainda está em cartaz, né? E a gente vai estar é questão só de agenda agora. E outra para dizer pro nosso companheiro aí é o seguinte: a minha santa mãezinha, que deverá completar 90 anos em maio agora, ela nasceu e se criou ali no sítio Engenho Velho, aqui na região de Gramame, lá embaixo. Nasceu e se criou ali, inclusive eu passava minhas férias sempre por ali. Um abraço para todos, boa tarde, já é boa tarde, e no próximo sábado estaremos aqui. Mas depois que terminar o programa, não desliguem o rádio, porque vem aí mais um programa de campeão de audiência, que é o Apronto Final com Jorge Blau Silva. Marcos Júnior. Desejar a todos uma boa tarde, um ótimo fim de ano. Também queria mandar um alô e um abraço para minhas professoras, a professora Olga e a professora Norma, que de vez em quando elas escutam o programa. E muito obrigado por ter ouvido o programa até agora e até o próximo programa. Gilmar de Souto. Agradecer mais uma vez aqui ao pessoal pelo convite. É uma honra estar aqui no programa e quero desejar a todos os ouvintes aí uma boa tarde e boas festas a todos. Dalmo Oliveira de Xangô. Boa tarde. Uma tarde aí vitoriosa para os rubro-negros. Sábado que vem tem programa, não tem, Famosa? A gente espera os ouvintes aqui no mesmo horário na Rádio Tabajara. Mandar um alô para todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Um ano novo melhor para todos nós. Edson Gomes, o convidado de hoje do Alô Comunidade. A gente quer, caro poeta, seu programa Lato Senso a gente escuta sempre. E a gente quer, sabe, agradecer a sua presença, a cortesia de você ter vindo conversar conosco aqui na Rádio Tabajara, tá certo? E vamos pra luta e volte mais vezes, que a casa é sua. Eu que agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês, conversando e dialogando. Agradecer aqui a todos, agradecer os nossos ouvintes que nos acompanharam através do Facebook, que vão nos acompanhar através da nossa rede social lá no YouTube. O meu amigo Dalmo, Mozart e a todos. Desejar a todos um bom Natal e um próspero ano novo. E que o grande arquiteto do universo continue nos orientando e nos abençoando. Alô Comunidade, se despede aqui, mas continue conosco que vem aí o programa Apronto Final com Jorge Blau Silva. E falar em Jorge Blau, no próximo programa a gente vai entrevistar a Mesquita e Jorge Blau. No próximo programa, em homenagem aqui, o último programa do ano, tá certo? Você já está convidado, Jorge, para você conversar conosco aqui no Alô Comunidade. E até o próximo sábado. Axé para todo mundo. Aquele abraço. ZYI 689, 1110 kHz, Tabajara, João Pessoa, Paraíba.